Mais um episódio do Pode Ser Sincera. Esse podcast que traremos justamente bastidores do mercado jurídico e imobiliário. Trazer cada vez mais os pontos pessoais de cada um. A vida real por trás das cortinas e dos palcos. Hoje estou aqui com várias profissões na mesa do mercado imobiliário, justamente para falarmos sobre a dificuldade, os desafios e a parte boa de trabalhar com outras profissões dentro do mercado imobiliário. Eu vou passar agora para cada uma se apresentar e vocês conhecerem. Começa com você, Luísa. Olá, gente. Meu nome é Luísa Simões, sou arquiteta e urbanista, né? Tenho pós-graduação em design de interiores. Atualmente trabalho com projetos e tô aí na mídia, né? Sempre pelo Instagram, tentando divulgar o meu trabalho também. E é isso. Eu sou Adriana Sotti Barbosa, do mercado imobiliário. Corretora, empreendedora e lançando uma startup de inteligência imobiliária. Olá, pessoal, prazer. Obrigada, Cássia, pelo convite. Sou Ana Tavares, engenheira civil, sócia da FERP Engenharia, especialista em planejamento e gestão de obras e estamos aí no mercado imobiliário fazendo projetos complementares, obras civis e também elétrica e ajudando o pessoal a fazer planejamento e gestão de obra da forma correta. Para vocês que ouviram aqui agora, nós temos 4 profissões na mesa. Eu, enquanto advogada especialista no mercado imobiliário, a Luísa, que é arquiteta e design de interiores, tem essa especialização. A Adriana, que é líder de uma startup justamente sobre transferência de dados a Rio Metro Quadrado. E a Ana aqui, que ela é justamente especialista em gestão de obras enquanto engenheira civil. A ideia da primeira pergunta, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, é justamente sobre como que é a interação das profissões dentro do mercado imobiliário. Porque como eu já trouxe até aqui no podcast 1, que era sobre marca, falei justamente sobre essa questão da diferença entre cada linguagem técnica de cada profissão. Então, existe essa dificuldade de cada uma entender a outra, entender o que cada uma faz. Então, onde começa a minha profissão, onde que termina, onde que é a colega que eu tenho que chamar, e aí isso fica meio que tentando entender no mercado imobiliário. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como que é essa interação? Vocês já tiveram alguma questão que precisou chamar outra profissão para atuar em conjunto? Quem quer começar? Bom, posso começar, Pode gente? ser. A polêmica aqui entre engenharia e arquitetura. Não, mas essa integração entre as profissões é realmente, de fato, necessária, porque a partir do momento em que o corretor está ali presente, fazendo toda a parte de apresentação para a pessoa que vai comprar o imóvel, vai alugar, que tem sabe toda a característica do imóvel, faz esse intermédio, para depois vir a arquitetura com um projeto arquitetônico, para, de fato, fazer a integração entre os ambientes de forma adequada, né? E vir a engenharia fazendo a execução da reforma da parte técnica, né? Responsabilidade técnica. Então, cada um jogando no seu quadrado é o que mais dá certo dentro do mercado imobiliário e tem a mais chance de dar certo com qualidade, né? Porque a gente também tem que saber até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode. Por exemplo, eu sou engenheira civil, poderia fazer projeto? Poderia. Sim. Mas eu não sou especialista nisso, não vou fazer da forma correta. Então, por que não buscar um parceiro arquiteto que vá fazer um trabalho bem melhor, né? Então, essa integração é necessária e importante, né? A gente sabe muito bem. E entender também, né, onde eu começo, onde eu termino, onde eu realmente tenho um déficit ali de especialização mesmo. No meu caso, né, como arquiteta, eu trabalho muito mais na área de projetos, né? Então, quando eu encaminho o cliente para a execução, eu vou procurar um engenheiro, eu vou procurar um engenheiro que já tem uma especialidade X necessária naquilo que ele precisa naquele imóvel, naquele momento, né? Se ele já tem alguma equipe, né? Enfim, né? Tentar unir tudo, não só a parte de engenharia, mas também os outros parceiros que entram quando a gente vai fazer a execução. A marmoraria, a marcenaria, né? O pessoal de iluminação também. Então, tudo é um conjunto. Nós, arquitetos, a gente não trabalha sozinho. Até mesmo na área de projeto, a gente também não trabalha sozinho, né? Tem as suas etapas ali, onde a gente também consegue conciliar. Então, é sempre tudo muito em conjunto. Eu acho que ninguém faz nada sozinho, né? E a gente tem que, no final, ter um bom resultado para o cliente, porque a gente quer ver o cliente feliz no final de tudo, né? E ter essa junção. Não tem como fazer nada sozinho, tem que ter todo mundo junto mesmo.
E as arquitetas e engenheiras são essenciais na hora da compra de um imóvel, né? Quando a gente, como corretor, está mostrando um imóvel, normalmente trabalho muito com imóveis usados e não com lançamentos. Então, são imóveis que precisam de obra. E, às vezes, o comprador interessado naquele imóvel, ele não tem ideia do potencial daquela planta. E aí entram os engenheiros e arquitetos para dizer, olha, isso aqui pode ficar incrivelmente moderno, derrubando essa parede, integrando a cozinha com a sala, eliminando as dependências e aumentando, fazendo uma suíte num quarto que seja no fundo do corredor, quando a planta não é circular. Então, eu diria que a visita que o comprador faz, depois que ele se interessa por um imóvel com o profissional, engenheiro ou arquiteto, é fundamental na tomada de decisão. E, então, super integrado a gente trabalha. É claro que a gente pensa isso no melhor dos mundos, né? No mundo ideal. Que o advogado sabe o que cada um faz, que o corretor sabe o que cada um faz, que o engenheiro sabe, que o arquiteto sabe. Só que na prática de mercado a gente acaba vendo que um puxa o tapete do outro, né? Acontece muito, infelizmente. Principalmente por falta de entender onde que começa e termina cada profissão. Sim. Então, muitas das vezes, um advogado atua como corretor e o corretor é como advogado ao mesmo tempo. E, às vezes, nem tem a formação. Trazendo aqui esse recorte, falsidade ideológica. Essa questão de assumir uma profissão que não exerce. Muitas vezes, o arquiteto acumula a função que não necessariamente é dele, que deveria ser um engenheiro trabalhando. Sim. Então, assim, são questões que eu vejo que na prática traz um ponto positivo, que nós temos cada profissão no seu quadradinho, se a gente conseguir pensar que vou trabalhar em parcerias, né, nesse mundo ideal, mas ao mesmo tempo a gente percebe que pode ser que isso não seja tão bem trazido, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de cenários de complicações que aconteceram, seja por falta de execução de projeto, por falha de comunicação, seja por uma falha de acúmulo de tarefas, enfim, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa questão dos bastidores mesmo, dos problemas que acontecem no mercado imobiliário, porque, por exemplo, eu vejo hoje advogado e corretor como quem abre as portas para as outras profissões. Porque o cliente vai chegar primeiro em mim, eu vou chegar primeiro na Adriana, na corretora. Ela não vai chegar primeiro no engenheiro ou no arquiteto, só se ela já tiver um problema e já saber e ter consciência que ela vai fazer. Agora, quando é uma situação, não, eu vou comprar um imóvel, vou procurar advogado para revisar. Isso quando o advogado revisa, quando o cliente tem essa consciência. Vou procurar um corretor para me acompanhar. E é a partir daí que entram as outras profissões. Que aí, deu um problema, vou chamar um advogado. Como eu já fiz parcerias com corretores que foi isso. Ou com um engenheiro ou arquiteto que está lá no meio da obra rodando. Poxa, o cliente deu problema, vou chamar o advogado. Então, acontece muito no circuito do que está acontecendo. Às vezes, nos problemas que caramba, aqui vai precisar de um arquiteto, não tem como mais mexer. Sim. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês também dessa parte do lado B do mercado, né? Uma coisa é a gente pensar no ideal, todas as parcerias rodando, todo mundo entendendo. Outra coisa é quando não conhece. O leigo não conhece, que muitas das vezes só vai procurar o advogado e achar que o advogado vai fazer a planta, que vai vender, que vai no cartório, que vai fazer tudo, que existe essa complicação, principalmente em regularização, que é a área que eu trabalho também. Que a pessoa acha assim, caramba, eu preciso de um usucapião. Ele acha que você vai na prefeitura, que você vai na fazenda, você vai fazer negócio de um monte de coisa que não é você que faz, que é um engenheiro, que é um arquiteto, que às vezes é um contador que vai fazer a tributação da situação, enfim. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse lado B, né, do mercado imobiliário, das confusões que acontecem. Olha, é muito BO, viu? Que é cada BO. Porque é regra, né? Porque assim, esse é o mundo ideal, né? É a Alice no País das Maravilhas, que a gente costuma dizer. Mas, infelizmente, não é sempre o que acontece. E tem grandes problemas aí, que eu também levanto a bola, que às vezes parte do cliente não querer contratar as pessoas corretas para fazer os serviços porque acha que é caro. Sim, exato. Só que aí acaba botando na mão do Zezinho, né? O Zezinho faz tudo e aí ele acaba vendo o BO que ele teve ali, que gastou muito mais do que o necessário. O Zezinho é a pessoa que não trabalha, não é formada em profissão nenhuma, tá, galera? Mas também não desmerecendo, né? Que a gente aprende muito e necessita deles também. Mas a grande realidade é que a gente precisa trabalhar em conjunto.
Então, às vezes, o cliente acha que é muito caro contratar um arquiteto, contratar um engenheiro, e aí acaba dando BO dentro das Pedreiro obras. fazendo tudo, mestre de obra. E aí você não tem responsabilidade técnica, vai fazendo conforme tem a necessário, como também tem os clientes que não têm a real noção da necessidade Isso. deles. Isso. Então, a gente é que tem que instruir o nosso cliente do que ele precisa. E outros pontos também é a questão da concorrência no mercado. Muitos engenheiros, arquitetos e corretores também acham que podem resolver tudo porque não querem perder o cliente. Sim. E que não tem parceiro, que ele faz tudo, mas na realidade quem faz tudo não faz nada. A gente precisa dos parceiros necessários, né, como você falou no início, que a gente pode sim contar com eles para a gente trabalhar em harmonia. E não é porque, eu sou honesta e falo que eu não executo os projetos arquitetônicos, que eu não vou chegar para o meu cliente e falar que eu não executo. Eu falo, não, eu executo sim, mas eu vou atrás do arquiteto, da arquiteta, para poder fazer da forma correta, né? E aí eu integro todas as profissões e eu vou atrás da pessoa que é especialista, né? Mas eu acho que há muito desse receio também do profissional de achar que vai perder cliente, que vai perder mercado. E não é nada disso. Tem mercado para todo mundo. Cada um fazendo o seu papel da forma correta, todo mundo come o bolo, né? Vamos dizer assim, o bolo não fica só para um. Cada um na sua etapa, Exatamente. Então, eu acho que tem esses problemas e BOs, a gente sabe que acontece. Às vezes a gente chega na obra, não tem um projeto, e aí querem que a gente que orce. sempre acontece, né? Chega Chegou que pro orça. cliente, cadê a planta? Não, que não, planta? não tem. Aí a gente vira e fala assim, tá, mas para fazer essa obra, para te passar o orçamento, eu preciso de um projeto. Ah, mas não, eu quero fazer só isso. Eu Tá, já sei, mas tá tudo na minha meu- cabeça. e assim. assim, não rola dá. assim, querido. Vamos fazer um projeto? Exato. Porque é o que vai dar realmente o mapa embasamento, da obra. Casamento, sim. Porque sem ele a gente não consegue fazer uma obra correta. Inclusive é um documento jurídico. Sim, E sim. todo mundo some com a planta. Eu Não, chego pro o cliente, olha projeto só. Você tem um desapareceu. contrato, às vezes nem um contrato tu tem, nem escritura tem. Matrícula, não sabe o que é. Planta, muito menos. Não, tem Eu até tenho que mesmo ficar explicando, construções. olha só, guarda a planta. Por exemplo, eu É. vou ter uma cliente agora de São Paulo que o imóvel na planta dela, ela recebeu agora. Eu falei a primeira coisa. Acata a planta. Sim. Guarda a planta, ela. Beleza, porque eu vou chamar uma arquiteta. É isso. É. Se não Sim. arquiteta não tem como trabalhar. Tem, Não, e exatamente. também- Usa planta. Nem engenheira, porque se tiver uma É. construção, alguma coisa pra reorganizar, não Não, vai saber onde está nada. Exatamente. Tem clientes também que chegam assim pra gente porque descobriram que tem que legalizar o imóvel, porque teve uma construção além e não tá Recebeu uma regularizado. multa também, né? E aí recebeu uma multa, ou quer vender, e aí não consegue vender por isso aí. financiamento. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? E aí tem que andar em conjunto a parte da advocacia com a engenharia para fazer o projeto ali do que está existente, ver se também pode regularizar conforme a norma, né? Então, assim, é importante a sociedade ter a real noção também do que precisa, né? E saber que o barato muitas das vezes sai caro, né? Então, Exato. E aí, e você, Luísa, como foi aí É. a sua experiência de empreendedorismo e atuando dentro do mercado? Como que foi essa interação e os problemas com as outras profissões, enfim. Então, a interação é sempre muito válida, foi o que a gente estava falando antes, né? Mas eu acho que sempre quando tem um cliente envolvido ali no meio, eu acho que falta muito a questão do conhecimento para o cliente, né? Ele não tem esse embasamento, eu vou chamar agora arquiteta, agora eu vou chamar engenheiro e por aí vai, né? Então, eu acho que a gente agora, né, com esse papel que a gente tem aqui, é de, primeiramente, educar, né? Tentar É uma educar educação ali total. o cliente ali de uma certa forma. Às vezes ele não vai te ouvir, não vai entender. não, de repente tá me colocando... Querendo ganhar mais dinheiro. Exatamente, Porque ele acha que é porque vai exatamente. ter alguma coisa por Exatamente. Às vezes eu falo, não faço tal coisa. Mas você não faz? Mas o fulano me falou que o arquiteto trás. também O problema é do fazia. fulano, não tem nada a ver Tá, com mas isso. eu trabalho nessa linha aqui, o meu nicho é isso aqui. Se tem outros arquitetos que podem, de repente, englobar mais coisas, sim, beleza, mas eu não. Preciso chamar um engenheiro para fazer essa parceria. Não, mas o engenheiro vai ficar mais caro. Então faz sozinho. Vai lá. Fala o Zé. Se Quem vira. falou? O Zé te falou, né? Ele deve fazer mais barato pra você, Vai entendeu? lá. Então, Depois, quando bater o problema, aí você cara, volta e vai ser um dobro, um triplo. Exatamente. O cliente, no final, ele só vai ver valor. Assim, inicialmente, Sim, né? o custo, Ele quer sim. ter o menor custo possível, fazer mundos e fundos, o menor custo possível. Sim, ou Mas o não é menor possível. custo sempre É. é o profissional que ele vai pagar. É. Porque na hora do É. material, ele quer o Exatamente. último É. escalão. o metro É. quadrado é 100 e pouco do porcelanato, mas se nega e Prioridade. contrata um Vou querer o engenheiro. porcelanato. Sim. Agora, arquiteto não precisa. Ele quer o porcelanato porque ele vê onde?
No Pinterest, gente. Né, a depois No ferramenta. shopping, na casa do um colega. caso que Na depois casa eu vou do contar. Eu depois até vou contar de um caso também que eu lembrei agora, que olha só Ih, Jesus rapaz, na outro causa. babado. É, E que vem na Adriana, cabeça e você, assim. qual é o Eu acho que eu tô ouvindo vocês aí, eu acho que eu tive muita sorte até agora, porque Graças a Deus. puxada de tapete de um profissional da engenharia ou da arquitetura, nunca tive. O que a gente tem, às vezes, porque a corretora, o que que ela é? Ela faz a tradução entre a expectativa do Sim. vendedor e a expectativa do comprador. Mas antes de você chegar na negociação em si, de valores, né? O vendedor acha que está vendendo o melhor imóvel do mundo, porque ele comprou lá atrás. Era o melhor E do aquele mundo, valor né? afetivo, né? Tem o que ele valor acha. afetivo, não leva em conta que o mundo mudou, as demandas são outras, aquele imóvel que já foi valorizadíssimo já não é tão mais valorizado e precisa de uma obra total. Aí é que começa. Cadê a planta? Cadê a planta, né? Não sabe nem o que é a planta. Aí a traz gente vários fala, documentos e não acha a olha, planta. vendedor, o comprador está pedindo a planta porque quer mostrar para o arquiteto, né? Não tem planta. Então, às Vamos vezes... fazer a planta, Vamos fazer né? a planta. Aí vai o arquiteto e faz a planta. Nesse momento, já se descobre que a Vários metragem problemas. real não é Mentira. aquela do IPTU, né? Que não é do Nós- documento também, nada bate. Nada bate. Então, já começamos aí. Então, acho que para contar uma história de bastidor, seria o único estressezinho foi um arquiteto disse, não, essa cobertura não tem 97 metros, né? Tem 80. Aham. Então, mas no IPTU estava 97. Então, assim, gente. a corretora se garante maior por isso, ainda, porque que é a metragem oficial. Por que ela é uma metragem oficial? Porque muitas vezes a prefeitura sobrevoou aquela... Tirar fotinha. Tirou foto joga. e Sim, jogou ali sim. e nunca ninguém nem se atentou Aham. a isso, nem reclamou, nem nada. E, obviamente, eu estava garantida porque eu anunciei a metragem do IPTU. Sim. E acabou se acertando tudo, foi o único momento de estresse, porque o arquiteto está defendendo o comprador. Olha, você sabe que não tem 97, tem 88. Mas tudo bem. Quase 10 metros quadrados. Quase Isso dá 10 uma metros diferença de quadrados, valor aí que advogado entra. Mas eu já tinha tido uma jurisprudência de uma Sim. cliente que tinha passado por isso, tinha todo o processo, e aí encaminhamos, fomos para a certo. negociação. Mas tem o custo dessa Sim. obra total, né? E aí, muitas vezes, esse custo, que hoje em dia é alto, vai influenciar no Na valor, tomada de decisão. na tomada de decisão e no valor proposto, né? Com Pela certeza. compra. Mas a gente acaba dando jeito e todos se acertam. Leva um Aquilo, tempo, né? porque é uma educação, um trabalho de Formiguinha. que a gente vai educando o vendedor. Olha, esse preço que você quer, essa expectativa está muito longe do real, do mercado, da sua rua, da sua localização. E aí eu entro com o aplicativo Rio Metro Quadrado, que traz todo mundo para a realidade, comprador e vendedor, mostrando a realidade do mercado, rua por rua, quantidade de transações, média de metragem e o valor do metro quadrado. Inclusive, eu uso muito. Ai, que bom, que bom. Mandei pro meu cliente semana passada, ele não sei quanto que é o metro quadrado. Agora eu sei, vou te mandar a média aqui. Eu fiquei muito feliz a semana passada, porque um laudo oficial de imóvel que vai a leilão, Aham. eu trouxe pela primeira vez como referência que o Rio legal. Metro Quadrado. Então, isso foi, assim, uma grande conquista, né? A gente já começar a ser reconhecido oficialmente. Trazendo um recorte aqui, gente, o Rio Metro Quadrado é um aplicativo, tá? Que tem para todos os celulares, com acesso gratuito. Basta fazer o cadastro e você consegue consultar quantas vezes for necessário, certo, Adriana? Certo. Para você conseguir verificar o valor das negociações. E quando eu digo negociação, gente, quando a gente fala sobre isso, é do cartório, é a vida real. Não é o que está no anúncio, porque geralmente o anúncio está muito acima. O que foi Sim. vendido em uma determinada rua, numa série histórica de 10 anos, ano a ano. E a gente pode ver se aquela rua valorizou ou desvalorizou. Isso é muito legal. bacana. E aí isso ajuda também na questão da comunicação e dos documentos, porque como advogado eu vejo que isso tem uma dificuldade muito grande para os clientes entenderem. O que é cada documento? Aí eu fico, cadê tal coisa? Minha arquiteta fez. Eu falo com a arquiteta. Aí a arquiteta manda uma coisa. Eu falo, não é isso. Cadê o outro negócio? Aí manda depois, porque tem o memorial descritivo, tem a parte específica da planta, tem a parte de descrição de material. E eu fico assim, gente, cadê? E aí tem essa parte primeiro do beabá de documentos, que eu vejo que é uma dificuldade para os clientes conseguirem compreender o que é cada documento.
E aí é importante e muitas das vezes as outras profissões também não sabem. Então, às vezes o corretor não sabe o que é uma planta. Eu fico, gente, como assim você não sabe o que é uma planta? A gente precisa disso, ter o básico, indicar para o cliente, falar, olha, você precisa disso para dar um direcionamento. E aí vai dessa parte também da própria execução da obra, que eu já peguei situações com problema que foi um problema do projeto, que foi executado errado, que foi o projeto que já lá na origem já estava com algum tipo de problema porque o arquiteto não previu. Então, isso tudo causa vício construtivo. Então, em questões de condomínio, infiltração, em questões que acontecem bastante, chega o quê? Chega no advogado, depois de tentar, ninguém descobriu. Aí é quando eu vou ver, cadê o documento? Ninguém tem o documento. O condomínio não tem, a cobertura não tem, o vizinho não tem, o síndico não tem. O síndico autoriza a obra sem ver nada, sem ter uma fiscalização. E aí eu comecei a ver isso na prática. Aí eu ficava, gente, cadê a planta? Cadê a autorização? A ART, a RRT, cadê? Não tem. Não, mandaram pra onde? E aí, às vezes, o condomínio tá no escuro, a cobertura, enfim, o que for, o vizinho tá no escuro e tá todo mundo discutindo por uma coisa que não sabe. Não, e também, às vezes, acontece do seguinte... Não querem pagar o profissional. Sim. E aí é o que a gente estava conversando. Vem um outro, vende a RRT ou a ART e você não tem a fiscalização. Então, tá ali o documento, mas ninguém sabe o que foi feito, que responsabilidade técnica teve, porque não acompanhou nada. Não, e no final você acaba ficando queimado com aquele seu cliente que te solicitou e você negou porque você não queria vender. Ele falou, não, mas eu consegui com outro profissional, como é que você não me deu? Sabe assim, então fica uma questão, às vezes, de novo, a educação que as pessoas acabam não tendo de conhecimento, até mesmo o próprio condomínio. Às vezes pede uma RT ou uma ART, não sabe, às vezes, nem por que tá pedindo naquele momento, né? Ou como, de repente, o profissional poderia estar descrevendo, né, ali a importância dele, ou é só um acompanhamento, ou é só, de repente, uma demolição de alguma parede específica, né? Tava até tirando essa dúvida com a Ana antes da gente começar, que tinha acontecido comigo há pouco tempo de um cliente que voltou, tinha feito projeto comigo e tal, começou a obra, resolveu demolir uma parede que não estava em projeto. Maravilha. Alteração do projeto em execução. Me ligou só pra pedir, Luísa, preciso da sua... Tira essa parede aqui rapidinho, apaga do desenho. Não, nem tava em desenho, não eram os cômodos que estavam em projeto. Eu tinha feito 2 quartos e a mudança de piso na sala e quarto, porque era o mesmo, né? A gente ia só mudar. Ele tinha visto em outro apartamento no mesmo condomínio que não tinha aquela parede. Vizinho, que não tinha aquela parede. Ele gostou como ficou. Vou fazer ela em casa, a gente já tá em obra mesmo. Luísa, vem aqui pra gente emitir uma RRT, porque eu quero emitir, porque era a parede divisória entre a sala e a cozinha. Ele se empolgou, ele queria tirar a parede, foi reformar a cozinha. Eu cheguei lá, os 2 banheiros, um que era uma suíte, outro banheiro social, tava no osso. Eu falei, gente, precisa de acompanhamento aqui. Não é só eu vim assinar, fazer uma RT falando exatamente só dessa parede que ele quer demolir. Tem que ter um acompanhamento. Não, mas o pessoal que eu chamei já é conhecido de todo o condomínio, ele já fez obras em todo o condomínio. Até essa parede do vizinho, que foi ele que demoliu. Eu falei, ok, mas eu não conheço, entendeu? Não conheço a equipe, não vou me responsabilizar sobre isso. Vamos fazer um acompanhamento. Ficou parecendo o quê? Que eu queria botar para ele empurrar um acompanhamento só uma vez por semana para estar indo lá, não seria nem todo mínimo, dia, que era o mínimo, exatamente, né? Aí, não, vou conseguir ver com outra pessoa aqui, não sei o que, deixa pra lá. E consegue a RT ou a RRT. Exatamente. E aí, o profissional faz parênteses isso. aqui, gente, para quem não sabe, ART e RRT é a responsabilidade técnica do arquiteto e do engenheiro no Rio de Janeiro. Isso. Então, é o documento que eles assinam quando existe uma obra, para demonstrar que tem uma responsabilidade, tem um profissional por trás. Em cada estado acaba tendo uma gíria diferente para chamar. Então, para vocês terem essa noção. E aí, o que eu vejo que é tão importante também é que nós temos novas tendências no mercado, né? Então, por mais que a gente perceba que temos essa questão das profissões entre si, que elas precisam se correlacionar, cada vez mais vimos o boom de informação na internet. E as gerações mais novas, mais jovens, acabam vindo já com uma chuva de informação que vem da internet. Em contrapartida, outras gerações muitas das vezes não têm nenhuma noção de onde procurar. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês já tiveram diferenças de
organização, de informação sobre os clientes, dependendo da faixa etária. Eu não sei quais são os clientes de vocês, se você já tem um direcionamento de faixa etária, mas, por exemplo, hoje eu atendo tanto o pessoal mais jovem, que aí são os filhos e os netos, atendo eles e eles me levam para os pais e para os avós. É isso que está acontecendo comigo. Então, quem chega geralmente primeiro para mim é a pessoa que é mais jovem. Me conhece, sabe que eu trabalho e me indica. E é isso que tem acontecido. Ou profissionais do mercado mesmo. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês já viram algum tipo de diferenciação entre essas pessoas. Porque o que eu tenho visto, geralmente os mais jovens já chegam com as informações prontas. Pesquisei no Google, viu não sei o que, viu no YouTube que é isso mesmo? Já chega com a pergunta para validar, mas já pesquisou. Agora, quando a geração é um pouco mais velha, que não necessariamente teve essa interação, essa pesquisa, geralmente eles chegam um pouco mais perdidos, assim, e deixam mais de você fluir, você explicar, deixa você mais à vontade. É claro que depende muito de faixa etária, depende do perfil da pessoa, depende de gênero, depende de muita coisa. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essa questão do comportamento dos profissionais, das próprias pessoas que vão contratar em relação aos profissionais. E aí, gente? Vai começar? Tá, posso falar. Então, eu não sinto ainda muito essa questão de diferenciação de idade. Eu acho que é mais questão como a pessoa vem com a informação, né? Às vezes ela vai tirar uma dúvida porque ele já procurou antes e vai tentar ver alguma outra questão um pouco mais técnica com você que é um pouco mais técnico, né? E às vezes, dependendo da sua resposta, a pessoa, mas eu ouvi de tal outra forma. Tá, mas da onde foi essa fonte que você procurou, entendeu? Outras pessoas vêm um pouco mais cruas e te ouvem mais, te dá mais liberdade. Poxa, ela é arquiteta, ela já, né, tá na área, então não sei o que ela te... Valida a sua profissão, Exatamente, né? Deixa correr. te dá mais atenção. Quando o pessoal já vem com uma informação e você fala alguma coisa, não, mas aí não era isso que eu tinha pensado, eu já procurei, o fulano já me deu outra ideia, aí eu já me Ainda sinto... tem isso, especulação, que você vai perguntando para 3, 4 pessoas. Exatamente, aí eu fico invalidada, vai e faz lá. Aí eu fico esperando o resultado, né? Ver se de repente vai voltar com uma coisa. Realmente era aquilo que você tinha falado. Ou de repente eu falei uma coisa. Não, vamos ver com o outro profissional lá. Bum, falou a mesma coisa que eu tinha falado. Sabe, assim, às vezes eu sinto, não sei se de repente, não sei se vocês sentem isso, as meninas são mais novas, por às vezes ser mais nova, às vezes com uma cara um pouco de, não vou falar de criança, mas de repente até de estudante, como já aconteceu comigo, estava num evento, você é estudante? Não, sou formada, tenho pós-graduação em design de exteriores, tem que falar meu currículo, sabe, assim, eu sinto um pouco isso, às vezes ser um pouco invalidado no que a gente fala, entendeu? Sim. Não sei se de repente tem a ver, porque você tá na internet, às vezes tenta levar as coisas um pouco mais leves, eu sou um pouco assim na minha vida, e às vezes as pessoas não levam um pouco pro lado sério, sabe? Mas, enfim, eu acho que cada um vem com uma informação diferente e a pessoa vai absorvendo no que você falou. Quando é o que você falou, beleza, fico feliz, porque, poxa, a pessoa me validou naquilo que eu queria, e outra não, eu falei, tá bom, um beijo, tchau, e é isso aí. Então, estamos falando de cliente, né? Sim. Como é que os clientes nos acham? Comunicação. Eu sou cofundadora de uma imobiliária digital. Somos 4 pessoas. O cliente que quer vender o seu imóvel nos vem de maneira muito espontânea, seja pelo nosso próprio network, somos 4 pessoas, ou então já viram alguma matéria no jornal, seja do Rio Metro Quadrado, seja da ASB, Soluções Imobiliárias, e nos contactam e a gente começa a trabalhar o imóvel. A primeira parte sendo sempre a precificação. E aí todo um trabalho de comunicação aonde o Rio Metro Quadrado ajuda muito, porque a gente mostra a fotografia do mercado. Eu tento publicar os anúncios dos imóveis com um preço mais perto do mercado, mas às vezes tem um ou outro que insiste num preço ainda para cima. Os clientes compradores nos acham sempre de maneira digital. E seja pelo site, eu sou de uma família de fotógrafos e tento sempre priorizar boas fotos, belas imagens. Mas o que vai fazer diferença é o preço, porque quem está procurando filtra ali o seu orçamento, né? E vai achar aquele imóvel com preço mais perto do orçamento dele, que o comprador tem um orçamento mais justo do valor real transacionado naquela rua, né? No fim das contas. Então, a gente está sempre comunicando, seja digitalmente, pelas redes sociais, pelo site, ou analogicamente, pelo telefone mesmo e presencialmente.
Legal. E você, Ana, o que você É. tem de consideração das comunicações com os clientes? No meu caso, né, no nosso caso, lá na empresa, a gente não recebe tantos jovens, né? Porque geralmente quem quer fazer um projeto ou uma obra A já galera tem. que já tem grana, já Exatamente. teve imóvel, já passou dessa É. etapa do meu primeiro imóvel, que geralmente são os jovens. Então, assim, é de mais ou menos a minha faixa etária, 30 e poucos, pra cima, né? E aí é muito variado, porque às vezes chega gente que não sabe nada, então você tem que instruir. Aham. Como também tem gente que chega que já sabe, tem uma noção, e outros também parceiros são engenheiros que precisam do serviço, então já tem uma linguagem mais técnica. E aí a gente entra num ponto importantíssimo, que é a comunicação. Né? Porque hoje em dia o profissional, e eu vejo muito dos engenheiros, ficam tão focados na área técnica que esquecem das habilidades comportamentais que são primordiais para você conseguir crescer e galgar melhores posições no mercado. Você precisa saber se comunicar com os seus clientes da forma correta. Você precisa saber explicar para eles o que eles precisam, o que eles necessitam. Então, a partir daí, você consegue falar de forma clara e objetiva. Porque também, por exemplo, vou chegar para um cliente meu que não sabe nada de engenharia, eu vou virar e falar tudo técnico. Essa manifestação patológica é por conta de ascendência. Ele não vai entender nada. Ele vai ficar olhando para mim e falar assim, oi, o que é isso que você está falando? E não vou gerar aquela aproximação e conexão. Então, a gente tem que sempre entender e filtrar os nossos clientes, saber com quem a gente está falando de forma clara e objetiva, para a gente poder se tornar entendível. E isso acontece muito com relação a gente, porque eu já passei vários casos dentro da engenharia, de realmente as pessoas olharem para mim e falarem, você é estagiário, você é assistente. E eu com uma pós-graduação também, né? E aí, também tem um viés que tem o meu sócio, que é engenheiro eletricista, que é muito mais, tem muito mais idade do que eu. E aí ele chegava nas obras, eu também, eu tava, né, com aquele uniforme básico de engenheiro, blusa polo, calça jeans e um tênis, e uma mochilinha. Óbvio que eu ia transmitir o quê? Que eu era estagiário, que eu era assistente. Então, eu também comecei a entender que não só a comunicação verbal, mas sim a comunicação não verbal da imagem que fazia total diferença. Então, eu comecei a me portar de outra forma, me vestir de outra forma, ter uma outra comunicação, para aí sim eu chegar e as pessoas entenderem que eu não era de fato a estagiária, a assistente. Eu era sim a engenheira. E a partir do momento que eu consegui reformular isso, eu nunca mais fui chamada de estagiária, graças a Deus. Porque eu também tenho um tamanhozinho, né, um pouco desfavorável, sabe? Então, assim, ficou um pouco difícil pra minha situação. Mas eu consegui, de fato, trazer essa comunicação assertiva, né? Tanto verbal quanto não verbal, e saber lidar com cada cliente que chega também. Eu acho que o resumo é esse, né? Como depende muito do perfil do cliente, a gente precisa entender quem ele é. Você tem que analisar quem tá chegando pra falar com você. Isso é de Entender as praxe. entrelinhas, porque às vezes a pessoa não sabe falar. E você tem que... Não, eu quero entender mais a fundo de você. Tem gente que chega pra mim, preciso de um projeto. Tá, Tá, que projeto? Pra quê? Exato. Por Pra quê? Exatamente. Então, tem toda essa parte do profissional fazer a comunicação assertiva para poder entender mesmo as necessidades ali. Sim. E aí, para fechar essa parte da comunicação, na prática, vocês têm visto que o cliente de primeira entende a parte técnica quando vocês trazem? Ou vocês precisam sempre trazer segunda, terceira opção para a pessoa conseguir entender e ficar mais próximo da realidade? Geralmente, 2 opções. A primeira não é tão Você fala clara. manifestação patológica e vai pensar, que não, isso? Biologia? Não, eu nem chego e falo assim com o cliente. Eu viro e falo assim, não, a gente tem um problema aqui, que é realmente por conta de umidade. Eu sou mais direta e tento ser mais educativa também. Sim. Então, dependendo também da nossa conversa, você vai entender, olha, não, dessa maneira não foi. Então, vamos tentar na segunda. Porque a gente acaba sendo também professores, né? Isso aí. Então, a gente tem que A gente tentar... começa a educar e explicar a linguagem legal para cada um entender. No meu caso, a parte técnica sendo a inteligência imobiliária, a transparência de dados, e tem um fator tempo que é necessário para ele assimilar. Então, o meu CRM... Porque ele tenta do jeito que ele quer, né? Ele tenta, mas ele demora para cair a ficha, né? E outro dia mesmo, um cliente me falou, eu falei, poxa, por que você
entende o trabalho agora? Não, eu falei, ele fez elogios ao meu trabalho, eu falei assim, mas eu não consegui te convencer, quando eu comecei a trabalhar o seu imóvel, de que aquele preço era irreal. O que foi que fez você mudar de ideia? 6 meses anunciando e não vendi. Não, foram 3 anos. Caraca! Isso é uma estatística boa, hein, Adriana? Foram Cadê? 3 Bota anos. os números na Ele me mesa. falou, foi o tempo. Foi o tempo que me Caraca. fez aceitar. Então, Esse é brasileiro. Né? então, eu diria que o que eu insisto é a imobiliária tem um CRM com muitas ferramentas digitais e uma que eu procuro usar sempre é o follow-up mensal com os clientes. Sempre ali, olha, como é que tá? Não tivemos reação, não tivemos visualizações, nenhum pedido de visita. Vamos ajustar esse preço? Vamos, porque está sendo divulgado, está nos portais, eu faço muitas parcerias, então tem uma plataforma de parcerias, tem os WhatsApps, grupos de WhatsApp de corretores. Então, mas é um trabalho educativo. Eu acho que no seu caso também tem muito cliente chega que é turrão, né? Que é cabeça dura, que é aquilo que ele quer. Não, eu vou fazer. Não, porque eu quero isso de valor. Sim. E não aceita. Caraca, gente, ouve muito. Olha, eu quero tanto no meu bolso. Falei, olha, mas para chegar no seu bolso, esse valor que você Então, quer, Mas ainda. o vamos mercado desmembrar aqui. tem que te entender. O mercado não vai entender isso, né? É mais fácil você entender o mercado, porque eu tenho dados para te mostrar. Aham. Temos dados para isso. E aí é um processo educativo. Não E adianta. você, Luísa? No meu caso, assim, eu tava pensando aqui, às vezes, por exemplo, não até a técnica está muito unida ao que o cliente quer, assim, no meu caso, né? Porque eu vejo a questão do como ele usa aquela casa, qual é a funcionalidade que ele tem, para que ele quer, quantas pessoas moram ali. Então, entra muito na questão do briefing inicial, que é algo um pouco mais leve, é basicamente um bate-papo sempre com o cliente, para eu estar entendendo o dia a dia e assim depois... Briefing, gente, da arquitetura é um questionário para entender os gostos do cliente. Exatamente, de tudo, né? E de cada cômodo, né? Eu separo de cada cômodo do que ele quer, porque cada um, sei lá, vai cozinhar de uma forma, vai dormir de uma forma, então tentar entender como funciona toda a estrutura dessa casa. E depois eu elaboro um layout, né? Quando a gente tem que unir com a reforma, de repente começar do zero uma casa, e unir isso com a funcionalidade do que ele me passou. É apresentado, às vezes faltam algumas informações que ele deixa de me falar depois que ele vê a planta. Nossa, mas eu faço tal coisa assim, assim, assado. Aí ele começa a entender o visual ali e começa a falar mais o que ele poderia ter me falado antes, né? Que às vezes isso não acontece. Mas a gente vai unindo. Às vezes ele nem sabe o que falar, né? Nem o que ele não quer. sabe. Porque às vezes fica muito no campo do imaginário do cliente, né? A gente que já está acostumado, a gente já consegue pensar o espaço, como vai funcionar. E às vezes isso não, a gente tem que trazer isso para o cliente pensar junto com a gente, né? Eu sempre gosto de fazer o projeto junto com o cliente. Tem arquiteto que, não, tem uma primeira reunião aqui, a próxima depois daqui a 20 dias. Eu não consigo fazer isso. Eu gosto de fazer sempre toda semana, de repente está evoluindo o projeto, está aumentando aquilo ali junto com ele, porque ele vai começando a sentir o espaço também, mesmo que um pouco de projeto, não exatamente físico ainda, né, junto com a obra, mas ele começa a entender mais o espaço e às vezes começa a soltar mais as vontades que ele tem, o que ele gostaria de fazer, às vezes que não tinha antes e com um projeto agora novo, né, como a gente pode estar melhorando isso. Então, é isso que é mais a questão do técnico com o psicólogo ali, né, que a gente tenta fazer e entender o que o cliente quer e precisa e a necessidade de uma família, de uma residência, enfim, um comercial também, que tem suas questões um pouco mais técnicas, né, que tem que seguir normas, enfim, mas eu gosto mais da questão do residencial, que é o meu foco maior. Para fechar já a última rodada de perguntas, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre as tendências do mercado imobiliário, que nós hoje temos a questão da tecnologia no geral, seja na construção, seja no uso de ferramentas, tão quanto as questões bio. Então, telhado sustentável, hortinha, essa questão das certificações verdes, a questão da biofilia também na arquitetura, a questão dos materiais mais bio também na questão da construção, gestão de resíduos. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre essas tecnologias. O que vocês têm sentido que está chegando aqui no Rio e até mesmo dos clientes, né? Se estão trazendo essa exigência, se estão mais exigentes sobre esses pontos. Do meu lado, eu posso dizer que como acabo trabalhando mais aqui na Zona Sul, com imóveis usados, são imóveis que vão passar por uma reforma total, obra total, derruba tudo e aí na construção
com a engenheira e com a arquiteta aqui, é que eu imagino que eles estejam pedindo casas inteligentes e energia solar. Imagino que seja mais essa demanda. Então, eu sinto menos na venda. Na hora da venda, não me pedem isso como exigência. Porque são imóveis usados, então A maioria. exigir, A gente tem clientes que querem, olha, só quero imóvel reformado, já pronto para Aí morar. vai ser outra Aí forma, a gente assim. vai buscar esse produto. Aham. Mas, no geral, são imóveis que vão passar pela reforma inteligente. E aí entra o caso também da engenharia e arquitetura, né? Porque, às vezes, dependendo do padrão do cliente. Tem cliente que realmente vira e fala assim, não, eu não quero nada disso, porque vai ser muito caro, que não sei o quê. Tem muito esse bloqueio ainda, que as pessoas não querem ter o Custa custo. caro. Exatamente, porque a gente sabe muito bem que você colocar uma energia renovável da energia solar, painel, é possível? Mas é custoso, ainda é caro, né, no nosso país. Isso aí. Sim. Então, nem todo cliente está disposto a colocar esse investimento. Como tem outros tipos de cliente que chega, não, eu quero minha casa toda inteligente, eu quero a Alexa para tudo quanto é canto, quero que ela acenda luz e abra e feche a cortina, e eu também quero energia solar, eu quero tudo. E aí a gente vai conforme o cliente. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu sinto que no mercado ainda da construção, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, são pontuais as necessidades que você consegue integrar inteligência, inovação e renováveis para dentro da construção. A maioria ainda não está nessa cultura. Muito tradicional, é concreto, é quebrar exatamente. tudo, Eu derrubar. quero de alvenaria ou não, eu quero mais barato. Então, assim, depende muito. Até porque teve um caso de um orçamento chegou pra gente que ele queria a casa toda construída em steel frame. Beleza, a gente consegue fazer. Só que, assim, aqui no Brasil a gente sabe muito bem que a tecnologia, o projeto já estava feito, beleza. Só que a gente sabe muito bem que é um padrão de orçamento. Sim. Então, é mais elevado muitas das vezes. A gente sabe muito bem que você, com o planejamento, se você vai demorar 3 meses com o steel frame, com a alvenaria você vai demorar o dobro. Então, você tem esse custo também da mão de obra, que acaba, no final das contas, tornando elas por elas, né? Mas, para o cliente entender isso, é mais complicado. Aham. Ele vai de primeiro falar assim, não, mas eu vou gastar Muito isso caro, tudo? Não. É. E não sei o quê. Então, Ele não consegue ver o todo, né? Ele vê só isolado. exatamente. E também, eu acho que entra muito também a parte de arquitetura, de entender o estilo do cliente, né? Será que ele tem bolso, orçamento para isso? E aí, às vezes, chega um projeto pra gente de 1 milhão a casa, só que o cliente vira e fala assim, não tem nem metade Consigo, disso. é. Então, assim, né? O mundo ideal, né? De novo. Exatamente. Então tem que entender mesmo, de fato. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro são núcleos mesmo que querem isso, mas a maioria ainda vai pelo preço. É bem dividido, né? É a questão aqui do Rio de Janeiro, né? O pessoal da Zona Sul, o pessoal da Zona Norte, o pessoal da Zona Oeste, né? Então, tem um público que já vem com essa informação, eu quero, eu sei quanto é, mais ou menos, já tenho uma ideia, beleza, a gente vai e faz, né? E outros, a gente acaba indicando, vamos orçar, só para você ver como é que fica. Não consigo, realmente não consigo. Né? Às vezes a gente tenta indicar para o cliente, né? Fazer até, de repente, pequenas mudanças, às vezes. Sim. Tendo alguns tipos de materiais diferentes, um pouco mais naturais, né? De repente, não, sei lá, tem um terreno e não botar ele todo de porcelanato. Poxa, vamos usar um piso drenante, porque ali a gente consegue, a água não vai ficar ali parada, a gente consegue usar ela ali para o solo, de repente é um local onde é mais propício para enchentes, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Deixar o próprio terreno ser mais respirável de uma certa forma, né? De repente usar algum revestimento também na parede que seja diferente, algo mais natural, está se usando muito, né, hoje em dia, né? As pedras naturais, estou incrementando agora mais dos meus projetos, depois que eu conheci, né? E os clientes têm gostado, né? Gostam da textura, até mesmo o próprio visual, muito natureza, né? Falando um pouco da biofilia, né? Que entra um pouco no design de interiores. O pessoal tem gostado, vai estar vindo bem forte de uns anos para cá, até nas amostras que tem aparecido, né? Casa Cor, Casa Design, né? Morar Mais, tem trazido muito essa vertente do aconchego da casa, do natural dentro da casa, não exatamente, às vezes, ter uma planta, né? Algo vivo, um ser vivo, mas você trazer cores, né? Que lembram a natureza, trazer madeira, né? Aconchego também, na iluminação trazer isso também. Então, eu acho que une a questão mais
da biofilia, também um pouco com a tecnologia, né? Às vezes tem uma casa um pouco mais high-tech, tem gente que gosta muito, né? Falar com a Alexa, acenda as luzes, liga um monte de coisa, né? Mas é caro, aquela coisa, é custoso, né? Às vezes, vamos de repente só botar em um cômodo que é onde a pessoa usa mais, né? Então é muito questão de entender o perfil do cliente, o que ele precisa, o valor de investimento também que ele tem ali, a gente tentar conciliar e ter um bom funcionamento no final de tudo, né? E também acho que também vai muito da consciência também do pessoal entender que eu, por exemplo, eu acho lindo também aquelas paredes verdes, né? Que você Sim. coloca dos plantas e tudo mais. Só que tem que também ter a cultura Cuidado. das pessoas Sim. de que Cuidar tem que da ter a planta. manutenção. Sim. Isso aí. Porque Manutenção tem- aqui não, ninguém quer mas fazer, isso, nem tudo, da né? obra, Aí nem da quer- planta, é. nem do animal. Aí ninguém quer ter fazer a manutenção. parede verde É. e fica lindo, belo, maravilhoso no primeiro momento. Depois você olha essas paredes verdes que ninguém cuidou, nossa, ficou horroroso. Então, assim, as pessoas também entenderem que você vai fazer num primeiro momento, vai ter o projeto, vai ter o pessoal para executar, a gente vai ter a parte de responsabilidade técnica, mas depois você é o responsável Sim, também por sim. cuidar daquilo, né? Pra ficar bonito. Aí entra até a questão de tecnologia, né? Que eu vi na feira de interiores que teve ano passado. Quer dizer, 2 semanas atrás, mais ou menos, né? Tinha um, tinha um dos estandes lá que eles eram especializados em a irrigação, né? A parede verde e tal. Com certeza a questão de irrigação ali deles conseguia linkar com a tecnologia de algum aplicativo que você conseguia ter a manutenção daquilo ali. É caro, né? A pessoa às vezes quer, tem isso aqui, você às vezes tá sempre fora de casa, não consegue tá irrigando a sua parede verde, vamos fazer dessa forma? Não consigo. Então, às vezes, já muda um pouco de ideia por questão, às vezes, também do investimento que precisa. Não, eu mesmo faço. Enfim, mas é legal a gente apresentar essas tecnologias que hoje a gente tem, né, de várias coisas pro cliente e ele optar realmente se ele vai querer ou não mudar de ideia. A gente muda também, assim, um projeto, né? Eu acho que o grande resumo do mercado do Rio de Janeiro é que nosso custo é alto. Nosso metro quadrado é o mais caro. Sim, sim. A nossa qualidade de vida é a mais cara. Então, isso tem feito impacto muito do orçamento do que fazer nas casas. Sim. Então, você vai priorizar o quê? Comprar o imóvel, depois eu penso no que eu vou fazer com ele. É muito disso também. Depois eu penso. É claro que depende muito do cliente, mas como o nosso perfil é mais conservador, é uma cidade mais tradicional, eu diria, ainda tem muito esse apego à alvenaria. Sim, Não muita tem coisa. dúvidas, ninguém vai construir uma casa de terra ou de madeira por aqui. Não. Até porque no Rio de Janeiro a gente tem um caso muito sério de cupim. Também tem Então isso. a gente tem que relembrar e pensar nessas questões, porque tem Calor também, manutenção. né? Madeira no calor. Exatamente. Não tem como. Maresia. A gente tem muita questão específica de adaptação do mercado. Então, não dá pra gente pegar uma metodologia, um mercado que existiu e aplicar em todos os lugares. O que eu vejo que o Zona Sul sempre teve é o que a Luísa trouxe, a biofilia. Sim. Sempre teve. Eu Sim. vejo os prédios da década de 70 cheios de planta. É claro que a gente tem exatamente. dificuldade de manutenção, que o próprio condomínio muitas Sim. das vezes não faz. Isso dá outro problema, outro pano pra manga, outro podcast. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer aqui a disponibilidade de vocês todas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, um resumo do que vocês querem passar para quem for ouvir, seja um recado, seja uma frase, um slogan. E deixar o arroba de vocês também do Instagram. Começa, Luísa. Tá. Queria agradecer primeiro, né, pela essa oportunidade de estar aqui, né, com as meninas também. Já conheci a Adriana, né, conheci agora a Ana. Então, muito legal, gente. Adorei ter esse bate-papo com vocês. E eu queria deixar o recado que era em relação a você, cliente, que quer fazer uma obra, está procurando, de repente, algum arquiteto, algum engenheiro, procure realmente esses profissionais, né? Porque eles que realmente vão começar a te nortear, né? Como começar, né? Como, de repente, a melhor forma, até mesmo de você... não gastar tanto, de repente, do que você quer, né? A gente consegue fazer isso, todo um planejamento, gente. Projeto é planejamento, né? Desde o início, né? Não é pra gente começar já a quebrar e começar a pensar como vai ser as coisas, né? A gente tem que planejar tudo isso antes. E isso a gente consegue tá te auxiliando, né? Não só eu, mas também outros arquitetos também que trabalham na vertente de projetos. Então, procure esses profissionais. Não deixem de se instruir em relação a isso, né? Não deixe para lá, ou de repente, eu não vou conseguir pagar. Procure, faça um orçamento, tenha uma conversa também com esse arquiteto, com esse engenheiro, para entender também o que você precisa
precisa naquele momento. Então, não deixar de lado e tentar fazer com as suas próprias mãos ou algo nesse sentido, porque no final não vai ficar com bom acabamento, não vai ser de repente o que você queria, né? E o resultado, você só gastou tempo, dinheiro, né? Se estressou e não era o que você queria no final. Então, procure sempre um profissional especializado naquela área. Então, acho que isso é o maior recado que eu posso deixar, né? Nos procure para fazer o que você precisar, arroba. né? Meu arroba, Luísa com S, Simões Arquitetura. Arroba Luísa Simões Arquitetura. Arroba do Instagram, galera. Isso aí. Meu recado aqui, então, para quem nos ouviu, para quem vai ouvir o podcast, procure sempre um profissional. No caso da corretagem, procure um corretor que você confia para você ter essa comunicação. Antes de tudo, mais nada, qualquer coisa, baixe o Rio Metro Quadrado e se instrua, porque ele é uma ferramenta de educação financeira, de educação patrimonial, e você vai poder, antes de botar o seu imóvel à venda ou de sair à busca do seu imóvel, e para os meus colegas corretores que ainda não conhecem, vamos olhar a fotografia daquela rua por rua no Rio de Janeiro. Como foram as vendas na última década, ano a ano? Como se comportaram as transações de compra e venda ali? Elas aconteceram mais, né? A gente teve um boom nos anos de pandemia. Como foram os preços? Os preços estavam mais abaixo de uma curva descendente e ali teve um monte de transação, depois ele voltou a subir um pouquinho. Você já vai entender e vai moderar a sua expectativa, ajustar a sua expectativa com a realidade do mercado. Isso é a primeira coisa. Então, aproveitem, usem e abusem do Rio Metro Quadrado. Instagram, Rio M2, _metro quadrado. E ASB Imóveis. Bom, meu recado é que se você é essa pessoa ou já ouviu alguém falar que obra dá dor de cabeça, que você odeia a obra, é porque de fato você não teve os profissionais certos para te auxiliar e para você poder ter uma obra de qualidade. Então, é importante você entender que o valor agregado de um profissional, seja um arquiteto, seja um engenheiro, vai ser realmente necessário para que você execute uma boa obra, para que você tenha o seu lar transformado, porque senão você depois, o barato vai sair caro, com certeza. Então é importante a gente conscientizar sempre o pessoal para entender que você precisa, sim, dos profissionais certos, da advocacia, do ramo imobiliário, da arquitetura, da engenharia, para você poder tirar o seu sonho do papel, né, e trazer para a realidade da forma com maior segurança possível, que a gente precisa relatar também da segurança. Então, pode contar com a gente aqui nessa jornada. Foi um prazer conhecer vocês, meninos. Prazer, Cássia. Obrigada pelo convite. Meu arroba é enge.ana_tavares. Então é isso, gente. Esse episódio foi focado em trazer sobre os bastidores do mercado imobiliário, com profissões diferentes na mesa, porque não vale puxar a sardinha só para uma. Todas as profissões são importantes no mercado. E aí, se você conhece alguém que precisa saber mais sobre as profissões, encaminhe esse episódio, porque aqui a gente falou sobre como funciona a corretagem, engenharia, arquitetura e advocacia. Então vai ser importante. Agradeço você. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, gente.